Se há um ponto que eu insisto nas minhas mensagens, nos meus textos e vídeos, é o quanto nós andamos distraídos. Nós como indivíduos, nós como sociedade, e uma coisa acaba alimentando a outra. Passamos pela vida sem perceber, sem atentar para os significados, para a razão de nós estamos aqui. Nós pouquíssimas vezes queremos saber a razão, a raiz, a motivação de nossas escolhas. A gente responde perifericamente: eu trabalho porque eu quero dar uma vida boa para minha família, porque eu quero ter algum conforto. Nada de mal nisso. Mas será que é por isso mesmo? Se você olhar à sua volta, e não é preciso muito esforço, não fica difícil perceber o quanto nossos relacionamentos, o quanto a nossa relação com o trabalho, o quanto a energia que a gente demanda no dia a dia, que a gente despende no dia a dia, quanta energia é diluída em nada. O quanto as nossas motivações são pautadas, são enraizadas no interesse financeiro, o quanto o dinheiro se tornou senhor das nossas escolhas, do nosso caminho. Repara. A gente até faz concessões dizendo, mas, por exemplo, na política, existe o famoso rouba mais faz, né? E infelizmente isso parece presente, muito atual na maneira que as pessoas, de maneira geral, têm de se posicionar, votando em quem sabe que é corrupto, em quem rouba, em quem não tem comprometimento com as pessoas, mas, afinal de contas, é o menos pior, afinal de contas, concedeu um benefício aqui ou outro ali, afinal de contas, fez algo legal. Mas e o resto, e o todo, e quem essa pessoa é, e as motivações, isso deixou de importar. Nosso trabalho é só para ganhar dinheiro, os nossos estudos, a nossa preparação é só para arrumar trabalho, e um bom trabalho que nos pague bem. Ainda que as pessoas estudem ou comecem determinado trabalho vocacionados, com alguma missão, com algum sentimento de importância ou de significado daquilo que faz, não é raro, infelizmente, você acompanhar a trajetória de um profissional, e você pode de repente, enxergar nesse contexto, se perdendo na medida em que caminha e que não encontra nos seus pares a mesma pureza de sentimentos, os mesmos ideais. Aquilo vai se diluindo em profissões fundamentais, importantes. Por exemplo, um médico que começa o seu trabalho totalmente vocacionado a cuidar das pessoas e depois muda completamente e está pensando mais na sua categoria, no seu salário, nos seus privilégios. Eu estou dando um exemplo, é óbvio que eu não estou me referindo especificamente a uma profissão, isso está presente em tudo, em todas. É claro que há exceções, mas são exceções. Os relacionamentos também. A gente começa um relacionamento, na maioria das vezes, tendo como objetivo final a minha, não a nossa coletiva, mas a minha felicidade. E se essa pessoa não contribuir nesse sentido, ou se eu não perceber que ela pode me fazer feliz, eu descarto, eu vou embora, eu sigo para outro. Não é assim. A gente vai buscando relacionamentos, até o dia em que nós utopicamente acreditamos que determinada pessoa é capaz de nos fazer feliz, e quando a realidade nos diz que não. Afinal de contas, a felicidade é algo nosso, é algo próprio, é algo individual, algo pessoal. Você encontra a felicidade dentro de você e não nos outros. Aliás, você só consegue ser feliz com alguém quando você descobre que a felicidade não está no alguém, mas está em você. Enquanto isso não é uma realidade, uma descoberta, você vai ficar pulando, buscando, sofrendo, até aprender. As religiões, infelizmente, que deveriam fazer um contraponto em relação a essa visão que nós temos, na maioria das vezes vai na mesma direção, vai forjando pessoas cada vez mais capitalistas, consumistas, e aí nesse caso não é só na questão do dinheiro ou do consumo, existem aquelas mais escancaradas nesse sentido, mas até na preservação do grupo, na imagem
para consumo na chamada reputação, na superioridade, na iluminação, no conhecimento, nas técnicas, nos caminhos, nos manuais, nos livros, nos estágios, nos mestres e assim por diante, todos buscando o seu quinhão e se agarrando nele como se aquilo os diferenciasse, sem perceber que todos somos um. E que nosso verdadeiro tesouro e a nossa verdadeira descoberta está na simplicidade, está na capacidade de vincular-nos uns aos outros e perceber na simplicidade, no humilde, no caminho, os grandes tesouros. Então é sobre isso que rapidamente eu quero falar. Afinal de contas, como eu há pouco estava dizendo, nós andamos completamente distraídos e vulneráveis e suscetíveis a esses encantos, a esses discursos, a essas armadilhas que nós mesmos, a partir dos nossos desejos, das nossas cobiças desmedidas e, sobretudo, da nossa falta de reflexão, de auto-revisão, de auto-percepção, de auto-questionar-se. Porque eu quero o que eu quero, porque eu vou por onde eu vou, porque eu escolho o que eu escolho, porque eu sou como eu sou, porque isso me irrita, porque eu tenho determinadas antipatias, porque eu tenho essas preferências, porque eu reclamo disso, porque isso me faz mal, porque eu me sinto culpado. Se a gente não faz esse tipo de pergunta constantemente, com sinceridade, com verdade, a gente nunca vai realmente se descobrir, se enxergar e se colocar como ser humano. Numa vida com tantas contradições, com tantos paradoxos, com tanta ambivalência, com tantas utopias, inclusive a nossa tendência de seguirmos distraidamente pelo caminho, focados num objetivo final, normalmente um objetivo ilusório, de ser alguém, de conquistar, de ser rico, de ser feliz, ser alegre, ser feliz, muitas vezes se torna ingrediente, se torna meta, se torna armadilha para esse caminho de labirintos que nós muitas vezes nos colocamos, e isso por uma razão. Não porque nós não devemos ser ou almejar sermos felizes, mas porque felicidade é um estágio presente, interno, permanente, que transcende as condições financeiras, relacionais, afetivas, geográficas, físicas, momentâneas, porque sobretudo é um estágio de paz, daquele que pode inclusive, e há vídeos falando aqui no canal mais especificamente sobre isso, conviver até com as pontuações de tristeza, que fazem parte do caminho para que eu não me cauterize, para que eu não me perca, para que eu não me embriague na sucessão de alegrias que me tira o foco. O que eu quero dizer é que cada passo que você dá na vida é um ponto de chegada. E se você recuperar a capacidade de enxergar em cada passo significado, você vai entender que é na caminhada que você se encontra. É como um agricultor, como alguém que faz um jardim maravilhoso e que sabe que em cada estágio de crescimento daquelas flores, daquelas árvores, há um enorme presente e um enorme privilégio. Se eu, como agricultor que semeio, e que no semear me sinto privilegiado e grato, no regar, no dia a dia onde eu vejo aquela semente se transformando em árvore, por exemplo, e eu vejo ela crescendo e acompanho aquilo com perplexidade, com gratidão, não com ansiedade do momento em que a árvore me dará frutos e os frutos me darão lucro. Não, como ser privilegiado, que pode ali não só regar, mas acompanhar o processo de nascimento e de crescimento de uma vida que vai se transformar numa árvore no seu tempo, que vai dar frutos no seu tempo, mas não é esse o tempo em que eu espero. Quando chegar, que maravilha será, mas não maior do que o processo de regar, de crescimento, de gratidão, de observação. Não perca essa capacidade de observar o teu filho crescer, a tua filha crescer, de observar você se desenvolver mesmo em meio às dores, às dificuldades, às contradições, de observar as oportunidades que as dores e os momentos difíceis nos trazem. A gente tem pressa em se livrar do dia mau sem saber que nele também há presentes. Afinal de contas, tudo carrega significado à medida em que eu projeto significado em cada acontecimento, mas eu só faço isso quando eu sou em paz.
E quando eu projeto sobre cada acontecimento, mesmo os mais doloridos, mesmo que doa, mesmo que eu sofra, mesmo que eu chore, gratidão. Aprenda a ser grato, não seja afoito, não seja apressado, não seja metódico no sentido de estar esperando um objetivo final que um dia será alcançado. Se vier conforme você espera, maravilha, mas se não vier, virá conforme você precisa. Portanto, esteja atento, aberto, não rígido, não fixado, não focado em algo. Você pode ter objetivos, você pode ter metas, traçar planos, é saudável que assim seja, mas não vá em direção a eles distraidamente focado, achando que só isso será bom. Caminhe em direção aos seus objetivos, sejam eles quais forem, aberto, em silêncio, em simplicidade, em gratidão e em consciência que na caminhada, no caminho em direção àquilo que você traçou como plano, há inúmeros presentes. E cabe a você percebê-los, abri-los, descobri-los, até porque é possível que no meio do caminho você descubra um presente, você aprenda uma lição, você projete um significado, que ali naquele ponto mudará a sua rota. Ele apontará um outro caminho, aquilo que era antes um objetivo deixará de ser, perderá o significado. E outra coisa maior, no sentido de importância, se desenhará como linha de chegada para você. Aprenda a enxergar no agora. A gente está muito distraído, você se distrai demais com as suas culpas, as suas dores, os seus questionamentos, a sua autopiedade, a sua autovitimização, com a sua pressa, com a sua angústia, com o seu estresse, com a sua necessidade forjada por você que te sabota. A gente almeja demais, a gente projeta demais, a gente quer muito para quê? Pouca coisa é necessária. Viva interiormente com a simplicidade e projete essa simplicidade no seu caminho. Você vai ver que ele vai te conduzir para lugares que hoje você não imagina, para situações que talvez você desconheça e para desfechos que lhe surpreenderão positivamente. Ele mostrará que a vida é muito mais do que andar distraído, apressado, inquieto, angustiado, morrendo e matando em direção a um objetivo que não se justifica, que lhe fará mal e que lhe prende, que lhe sequestra num caminho que não é o seu. Acalme-se, aquiete-se, ouça, veja, perceba e valorize cada momento da sua caminhada. É assim que você vai saber o que fazer e para onde ir. Eu quero agradecer você e eu quero rapidamente lhe dizer que eu lancei o meu livro, o Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu fiz o lançamento no início, agora no fim ou melhor, de fevereiro, em São Paulo. Foi muito legal, eu estou viajando agora com o livro. Se você quiser saber mais sobre esse livro, que é uma coletânea de textos, de pensamentos e de ideias minhas, no blog, aqui mesmo nos vídeos, você pode comprar o livro pela minha loja virtual, que é a loja do flaviosiqueira.com. Não só esse livro, mas como o audiobook do Éden e outros conteúdos também à disposição. O livro 10 Histórias e Algo Mais, também na loja. O endereço está aparecendo aqui no vídeo, tá bom? Um grande beijo para você, muito obrigado e até a próxima.